Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Madel Lado a Lado. Eu sou Gisele Pimenta, diretora de relacionamento da empresa Madel, e é com muito amor, com muita alegria que eu vou receber uma convidada especial demais. Então eu vou pedir para você que está aí no Facebook compartilhar o nosso programa, porque tem muitas dicas. Vai falar de um tema hoje que é maravilhoso. Vem comigo, minha convidada especial desta noite, Mônica, nossa arquiteta maravilhosa. Boa noite. Eu espero estar agregando, né, um pouco mais, até para essa nossa nova época, nessa nossa tendência nova, né, de nos readaptarmos justamente nos espaços, né? Então, Sim, trazer um pouquinho do que a gente pode ajudar nesse sentido, né? A gente, como arquiteta, perfeito, temos muita responsabilidade, né, nesse momento. perfeito. Mônica, que prazer te receber aqui. Você que está no mercado há mais de 20 anos, conta um pouquinho da sua carreira para nós. Bom, eu estou bastante acostumada com arquitetura corporativa, venho trabalhando com isso há mais de 8 anos, mas eu sempre achei importantíssimo e fui muito ligada à área da psicologia também, por influência familiar, e eu sempre procurei entender muito bem, né, os clientes, as necessidades, como é que a gente ia conseguir atender da forma que eles precisavam com os nossos projetos. Isso me fez ir por vários caminhos, até descobrir os estudos de neurociência, a academia alemã que foi formada para esses estudos na arquitetura, e eu me interessei, né, eu sou muito curiosa, fui estudar e também me especializei em projetos corporativos que linkam com as pesquisas de neurociências na arquitetura, né? E Que também maravilha. construções saudáveis, eu participei de um grupo neural, eu fui formada e certificada também, somos 8 integrantes, nós temos suporte de uma neurociência, então nós temos Que condições de maravilha. aplicar uma série de instrumentos, então isso nos ajuda bastante nos projetos, né? O mais importante é o indivíduo, né? A gente Sim, faz pensando no indivíduo, né? A neurociência, a neuroarquitetura, ela é baseada no indivíduo. Então, por exemplo, numa casa, você teria que avaliar o que existe neural em cada morador, né? Num perfeito. escritório, a gente avalia por uma tendência do escritório, mas é óbvio que tudo tem que ser feito para eles, para as pessoas que vão usar. Se usou muito arquitetura plástica por muitos anos, né? Só a estética, a funcionalidade, a parte artística. Agora a gente está mais tendencioso a focar no indivíduo, que é o que usa os ambientes e é onde nós passamos a maioria das horas da nossa vida são em ambientes fechados, né? Sim. E eu estou super feliz, Mônica, porque assim você estudou sobre o tema, você conhece, você fez uma apresentação maravilhosa nesse tema Vamos. maravilhoso desta noite, que tem aí várias dicas. O primeiro é do bem-estar, né? A gente vai falar um pouquinho do bem-estar, porque o que acontece? A gente tem uma área cerebral que até comprovou aí qual é a nossa relação da nossa memória de longo prazo com a parte da navegação espacial. Então, é aquilo que eu falei dos limites. A arquitetura mais ambiente construído são elementos principais para a formação da nossa identidade. Então, o Certo. bem-estar, ele vem relacionado também com aquilo que a gente sente um pouco de conforto, um conforto relacionado à nossa cultura, ao nosso ambiente que nós nascemos e nossa ancestralidade, lá na época da pré-história mesmo, quando a gente se abrigava nas cavernas. Então, o bem-estar hoje, a gente procura trazer justamente
para isso, né? Para a gente poder chegar nesse nível, nesse patamar que o cérebro entende como zona de conforto, vamos falar assim. E de que forma que a gente procura chegar nesse bem-estar? Exato. Trazendo os espaços de formas mais sensoriais, como eu tinha falado, vai depender muito de indivíduo, né? Mas a gente Sim, procura trazer tudo que é relacionado à natureza, que a gente vai falar lá na frente, que a gente chama de biofilia, que tudo que é vivo, né? Que tudo, biofilia, amor à vida, né? Então, tudo que é vida, que é natureza, então os materiais naturais que eram daquela época, que trazem a gente com esse contato, enfim, a área, né, da neuroarquitetura que mais investe hoje nesses conceitos são os escritórios, porque é onde a gente passa mais tempo da nossa vida, às vezes até mais do que nossa casa, né? Nossa casa a gente passa, por incrível que verdade. pareça, agora a gente está passando mais tempo, mas a gente passava mais dormindo do que acordado. E mesmo dormindo, vocês vão ver que é importante a gente pensar no nosso conforto, porque dormir traz um conforto e traz saúde. Então, por exemplo, se você não dorme, você não produz, você não tem um dia bom, você não processa várias coisas no cérebro. Então, dormir bem é um item importantíssimo que a gente precisa cuidar nas nossas casas. Enfim, como arquitetos, a gente precisa também tomar cuidado com os nossos projetos e ir testando, né? Porque o que, que acontece? Quando a gente faz a obra, a gente vai testando se o projeto vai dar certo, a gente vai colocando as cores, a gente vai harmonizando, porque cor é Sim. aquilo que impacta. Qual é o equilíbrio? Aonde a gente pode pôr mais cor? Aonde a gente pode pôr menos cor? Qual é a harmonização que a gente vai fazer? Então, tudo tem que ser muito bem planejado, porque se você usar cor de forma errada, ela pode impactar de forma negativa também, né? Bom, iluminação é um item também que a gente já conversou, natural quanto mais possível, mas quando a gente precisa complementar, tudo tem que ser dentro de norma, né? Mesas de trabalho precisam ter uma luz e uma intensidade que a gente chama de lux correta. Então a gente coloca uma luzinha mais amena em circulação, uma luz mais neutra nas mesas, e depois a gente vai ver ao longo das fotos que a gente coloca luzes também para fazer um diferencial de cenografia, de estímulos, de desafios, que a Perfeito. pessoa se encanta no tocar, no passar e no olhar. Por quê? Porque no passar, como eu disse, ela associa a determinados estímulos, né? Quando volta só um pouquinho falando da corda, se possível, a gente usa muitos elementos onde a pessoa pode tocar, e mesmo, por exemplo, aqui, uma divisória de bolinhas, elas associam que passando por algumas, óbvio, não é todo mundo, eu digo que algumas pessoas podem associar que determinada coisa, determinado caminho, ali alivia, ali é circulação, ali ela desestressa, por ali é tenso. Então, são coisas que ela vai associando e vai formando hábitos e associações que aliviam ou não, óbvio, porque tem momentos que ela não pode estar tão relaxada assim, ela precisa estar criativa, ela precisa estar produtiva. Então, ela vai procurar um desafio, porque o cérebro precisa de desafios, como o corpo. Para a gente poder ajudar na neuroarquitetura, a gente tem que entender aonde tem que ter lugares de maior concentração, ou mesmo pessoas que precisam de mais silêncio ou de mais privacidade. Então, a gente trabalha muito com elementos acústicos, divisórias, nuvens, carpetes, tudo é medido, paredes, né? Justamente para trazer o de acordo. Pode ir passando. Ainda um Olha aí. pouquinho do conforto acústico, né, que eu já comentei com vocês, que ainda fala, mas aqui, ó, o conforto térmico. Essa casa é um espaço externo onde a gente construiu no lugar de uma casinha de bonecas, né? Olha que Cedeu o incrível. lugar para um espaço da família. Então a gente avaliou o que era necessário. Esse espaço saiu até numa revista agora.
Então, o que a família precisava, o que ela ia reunir. Então, tudo foi pensado a nível de conforto e bem-estar, sim, não foi nada por acaso. Então, a gente usou troncos roliços para a estrutura. Aqui, todo um piso de madeira, né? Assim que a gente trabalhou meio de demolição. Nós achamos aqui lá no condomínio, né, uns cepos e a gente trabalhou e fez o desenho aqui da mesa, que é uma tora de madeira linda. Aqui a gente usou também madeira, a gente usou tudo que o cliente tinha para fazer essa criatividade, textura aqui, Lindo. ó, fogo, para poder ter luz, apesar de ter luz em volta, mas não ficar quente. Então tem ventilação, enfim. Aqui são exemplos de escritórios onde a gente trata sempre de forma muito, muito personalizada. Tem Perfeito. vegetação, tem iluminação natural, aqui é um painel de bambu, aqui nós tivemos toda uma área externa para descompressão, tem até área para churrasco, porque eles faziam assim, reunião dos times, isso é importante para que os times desestressem, os times tenham a comunicação entre eles, né? Então, aqui também a gente fez bastante a uso, até reuso, é uma construção saudável, né? Bastante uso da natural, iluminação natural, ventilação natural, que quase economiza energia, não precisa nem ligar quase nada, né? Ainda mais assim, nesses espaços onde nós temos muitas pessoas trabalhando, a gente precisa se preocupar, que são os open spaces, né? Justamente com esse tipo das interferências, né? Sim. Pode passar. A gente usa de imagens para que as pessoas que vão na reunião tenham uma sensação, escolha de locais. Aqui também, a nível de iluminação, de fechamento, de acústica. Essa sala de reunião, por exemplo, é uma sala de reunião super informal. Usamos tijolos da própria obra, né? A gente descobriu que tinha tijolo, a gente nem revestiu. A gente colocou carpete também para dar acústica. Imagina a sala que eles preferem. Tem a sala convencional, mas o escritório inteiro quer fazer reunião aqui, porque se sente em casa, é confortável. Eu queria ficar muito mais contigo. Eu quero, assim, antes do nosso programa acabar, tem um vídeo aí maravilhoso que eu quero passar ele agora, que assim, eu queria que você contasse antes um pouquinho dele para nós. Esse trabalho eu até fiz em conjunto com umas colegas. Ele foi exposto agora no DW. Ele está numa exposição, mas ele foi pensado a dedo, assim, né, sobre a biofilia, na verdade, né? É um rooftop Sim, biofílico, onde ele tinha que ter o uso justamente para desestressar, né? Tá tendo bastante repercussão aí na exposição. Ele ainda está numa mostra virtual, né? Inspire mais, né? Então você vê o teto, a gente usou madeira, a gente usou pedra, né? Aqui é pedra, um revestimento de pedra que parece aquele basalto, muitas flores, iluminação. Tem iluminação pendurada com vegetação, tem um painel verde, né? Então tem balanços, tem água, que ali no fundo era uma cascata, um espelho d'água, na verdade, aqui, ó, bem lá no fundo, atrás do sofá, espaço para trabalho. Aqui tá com muita luz, mas é sisal, é palha, né? Que a gente trabalhou, um painel de madeira, né? O lindo. forrinho é feito de biribinha, né? Que são aquelas madeiras torcidinhas, assim, tipo roliças, Sim, natural. Fora, né, a visão lá de fora, né, que é maravilhosa. Ele fica no topo, né, e dava para ver ali o mar. São minhas colegas de trabalho aí, e ele tá na maravilhoso. mostra Inspire Mais, né? Eu ficaria contigo aqui muitas horas. Foi um É, programa maravilhoso. Gratidão em nome da Madel por você ter aceito o imagina, convite querida.
E foi um programa lindo. Muito obrigada de coração. Parabéns pelo trabalho Imagina, lindo que você imagina, faz. imagina não conseguir falar tanta coisa, mas é um assunto tão abrangente, né? Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho maravilhoso. Eu amei. Imagina, Olha, obrigada, um obrigada, beijo no seu obrigada. coração. Um beijo, espero ter ajudado um pouquinho com as dicas. Quem Ajudou precisar de mais muito. é só entrar. Pessoal, que delícia de programa, né? Que vontade de ficar aqui mais e mais e mais com vocês. Mas terça-feira estaremos aqui às 9 da noite. Um beijo grande para todos vocês que nos acompanharam hoje.